Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje iremos olhar para o Velho Testamento, para o livro de Ezequiel. Eu gostaria de, ao olhar para este livro, fazer aquilo que já é hábito entre nós, que é dar uma pequena introdução sobre o contexto cultural, o contexto histórico deste livro, porque dessa forma acredito que nós vamos depois entender melhor todas as visões e profecias que nele estão contidos. Este livro de Ezequiel é um livro extremamente interessante. É um dos livros que é apresentado com muitas visões, muitas profecias acerca do futuro. E é fundamental para a nossa compreensão, mesmo do livro de Apocalipse, compreendermos bem aqui o livro de Ezequiel. Ezequiel era um pregador que foi chamado por Deus para esse fim, para anunciar ao povo de Israel aquilo que era a mensagem de Deus. Nós temos isso expresso logo no verso 3 do capítulo 1, mas ele não teve um ministério muito fácil. Aliás, ele nem estava sequer na terra de Israel quando isto aconteceu. E Ezequiel já tinha sido levado para o cativeiro. E ele estava na Babilónia, preso, ainda que em liberdade, mas estava como refugiado na Babilónia, após a deportação do povo de Israel. Ele foi levado no cativeiro de Jeoaquim, e isso é relatado na segunda carta ou no segundo livro de Reis, no capítulo 24, nos versos que se seguem ali naquele capítulo. Nós não vamos gastar muito tempo nesta questão, mas de qualquer das maneiras é importante você localizar, em termos históricos, o que estava a acontecer. Relembro que Jeoaquim reinou 11 anos e foi nesta altura que aconteceu a primeira deportação do povo de Israel. E nesta primeira deportação foi levado Daniel, não sei se está lembrado, vamos estudar um pouco mais para a frente este livro também, de um profeta que tem visões sobre o futuro e profecias sobre o futuro tremendas também, que nos ajudam a compreender de uma forma mais clara o livro de Apocalipse. Juntamente com Ezequiel, de facto, eles são homens que, apesar de contemporâneos, não se conheciam provavelmente. Porque Daniel, como eu estava a dizer, foi levado na primeira deportação e foi levado para o palácio do rei da Babilónia. Portanto, Daniel ficou no palácio do rei da Babilónia. E depois temos a seguir, a este período de 11 anos do reinado de Jeoaquim, temos o reinado de Joaquim. Aqui temos vários nomes parecidos, poderão confundir, mas este rei Joaquim reinou cerca de 3 meses. E durante o ano 597 a.C. é que acontece, neste período, a segunda deportação para a Babilónia. E foi nesta altura que Ezequiel então foi levado como portanto, escravo, enfim, como cativo para a Babilónia. Ele fica lá junto ao rio Eufrates, num dos canais do rio Eufrates, enquanto Daniel está como cativo juntamente com os príncipes no palácio do rei Nabucodonosor. Jeremias também ainda era vivo nesta altura. E apesar destes 3 homens terem vivido no mesmo período de tempo, provavelmente, talvez não se conhecessem muito. Daniel certamente conheceria Jeremias e Ezequiel conheceria Jeremias, mas é possível que Ezequiel e Daniel não se conhecessem, apesar de serem contemporâneos, apesar de terem a mesma mensagem da parte de Deus. E é curioso ver como Deus, em pontos tão distintos, a centenas de quilómetros de distância, fala a estes 2 homens de uma forma muito semelhante. Traz as mesmas reflexões, traz os mesmos princípios, as mesmas profecias, e quando nós cruzamos estas profecias, de facto, começamos a compreender um pouco melhor o propósito de Deus, a visão de Deus, quanto àquilo que irá acontecer ainda no futuro. Então temos estes 2 aspectos. Daniel serviu como primeiro-ministro em vários reinados. Ezequiel esteve junto ao rio Eufrates, num dos canais do rio Eufrates, que nós iremos ver, e ali serviu como profeta. Falou ali à nação de Israel que estava no exílio.
Se nós olharmos para o Salmo 137, que é um dos salmos escritos por aqueles que estavam no exílio, por aqueles judeus que foram levados para o cativeiro, vemos aqui uma diferença abismal entre a atitude do profeta Ezequiel e a atitude da maioria do povo. Veja o seguinte, vamos abrir ainda em Salmo 137 e vamos ver o verso 1 e 2 para nós compreendermos um pouco como é que estava o coração daquelas pessoas que tinham sido levadas para a Babilónia. Diz assim a palavra de Deus: às margens do rio da Babilónia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E o Salmo prossegue neste mesmo tom grave e triste de um povo que deixou para trás a sua terra natal. Deixou para trás a sua terra natal por responsabilidade própria. Deus deu milhares de alternativas, milhares de opções para que esta nação permanecesse em Jerusalém. Era necessário que eles se arrependessem, abandonassem a idolatria, mas eles não quiseram. E agora lamentam-se junto aos rios da Babilónia. Eu creio que um dos problemas das pessoas, normalmente, é que eles pensam que Deus nunca fará justiça. Deus nunca vai cumprir aquilo que Ele diz. Deus diz que condena o pecado, que não quer que nós pequemos, mas a gente sempre pode esticar a corda um bocadinho mais e vamos continuando a pecar em áreas muitas vezes que Deus já não nos alertou para não o fazermos e mesmo assim continuamos a fazê-lo até ao dia em que Deus aplica o castigo, aplica aquilo que Ele já tinha dito que iria fazer e aí nós nos lamentamos. Mas, mesmo diante deste facto, Ezequiel continua com uma atitude diferente. O povo chorava e lamentava apesar de não estar arrependido. Porque alguns falsos mestres continuavam a ter um discurso positivista, dizendo aqui neste período de Ezequiel capítulo 1, ainda não tinha sido destruída a cidade de Jerusalém, nem o templo, e alguns dos falsos mestres, falsos profetas diziam, não, nós vamos regressar a Jerusalém, o Senhor é quem cuida de nós, e se nós somos do Senhor, quem poderá intentar algum mal contra os eleitos do Senhor? Palavras bonitas, que parecem animadoras, mas não era de facto a realidade. E infelizmente hoje temos muitos discursos animadores, positivistas, alegres, mas que não retratam a realidade. E nós precisamos às vezes de parar, pôr a mão na consciência e verificar onde temos de mudar de atitude, onde temos de mudar de caminho. Não basta ter um discurso positivista, um discurso alegre, um discurso otimista. E esses falsos mestres, Deus chegou a dizer que eles não falavam aquilo que Ele tinha dito para eles falarem. E inventavam um discurso que não era o discurso de Deus. E realmente, apesar dessa atitude, Ezequiel, ele mantém-se ligado a Deus. Ele não desanima por um lado, mas ele sabe que as consequências são terríveis. Ele sabe, certamente por convívio com Jeremias, que iriam estar ali muito tempo no exílio. Aliás, Daniel diz que ao ler os livros, descobriu que seriam 70 anos. O livro de Jeremias diz que são 70 anos de cativeiro. E realmente esse foi o período que o povo de Israel esteve no cativeiro. Mas vejamos aqui então a atitude de Ezequiel. No capítulo 1, verso 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês 4º, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Tremendo este texto bíblico. Se por um lado o povo estava a chorar, estava desanimado, já não louvava a Deus, e que a ideia de que penduraram as suas harpas nas árvores era no sentido, já não cantamos mais cânticos de louvor, já não entoamos mais cânticos de alegria, estamos completamente de rastos. É a ideia aqui de Salmo 137. Por outro lado, Ezequiel diz, eu estava junto ao rio a contemplar a beleza do meu Criador, a contemplar a beleza de Deus, quando os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Tremendo. No meio da desgraça nós podemos ter um raio de esperança, uma visão do Deus vivo, uma visão daquilo que Deus tem para nós, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Não é negar as circunstâncias, que é o que faz o pensamento positivo. O pensamento positivo nega a realidade. Diz, não estamos nada doentes, não estamos nada a padecer, não estamos nada... Mas isso não é a realidade. É preferível enfrentar a realidade. É interessante ver que Ezequiel enfrenta a realidade. Ele diz que era já o 30º ano, não sabemos se era o 30º ano da sua vida ou se era o 30º ano que ele estava no cativeiro. Aqui há dúvidas sobre o que é que ele se refere quando diz que era o 30º ano, mas o facto é que já era o 30º ano em que ele estava no meio dos exilados.
Ou seja, ele não nega a sua realidade. Ele não diz, eu estou nos céus, ou eu estou em Jerusalém, eu já estou pela fé não sei aonde. Não, ele estava no meio dos exilados. Esta era a sua realidade. E ele enfrentava a realidade, mas mesmo no meio da realidade adversa, ele consegue vislumbrar a mão de Deus. E este é o milagre da fé. É o milagre que consegue ver no meio da doença, no meio da dificuldade, no meio da dor, a mão de Deus. Consegue ter esta visão de Deus. E é muito interessante ver como Ezequiel começa este texto bíblico. É um aspecto extremamente interessante. Ele escreve de uma forma tremenda. E Ezequiel aqui vai abordar os seus textos na perspectiva da ação do Espírito de Deus sobre ele. Enquanto temos o Jeremias, que se por um lado escreve acerca do Deus dos exércitos, o Deus eterno, o Pai de todos nós, e temos ao mesmo tempo Isaías, que apesar de não ser contemporâneo, escreve numa outra perspectiva, escreve acerca do Deus Filho. Temos aqui então, nestes três profetas, a Trindade presente. Se por um lado temos em Jeremias Deus Pai, em Isaías Deus Filho e em Ezequiel Deus Espírito Santo. Tremendo as Escrituras. E alguns dizem que não se encontra a Trindade no Velho Testamento. É preciso, às vezes, não ler como deveriam as Escrituras. Se lêssemos, certamente veríamos muito mais coisas do que aquilo que os nossos olhos humanos, carnais, observam nas Escrituras. Então, durante este período, mais ou menos de 10 anos, entre o período em que saíram da deportação de Jerusalém e o período em que foi destruído a cidade de Jerusalém, decorreram cerca de 10 anos. E como eu já disse, havia falsos mestres com pensamentos positivos, discursos positivistas a dizer: não senhora, isto vamos para a frente, vai tudo correr bem, nós vamos regressar a Jerusalém, vai ser um curto espaço de tempo e amanhã já estamos lá de volta, temos que ter pensamento positivo. Ezequiel contraria esta mentalidade, dizendo: o nosso pensamento tem que ser realista, tem que ser um pensamento alicerçado na fé, um pensamento que é alicerçado na palavra de Deus. E é este o desafio de cada um de nós. Ezequiel profetizou num período talvez dos mais negros da vida espiritual de Israel. No entanto, ele foi de facto um dos pregadores, um dos profetas que mais claramente falou da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para o texto que está em Ezequiel 24, ele diz: assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ou seja, a própria presença deste homem era só por si um sinal, só por si um testemunho, só por si a sua presença falava àquele povo. Ele era o profeta da glória de Deus. Ezequiel e Daniel descrevem e relatam realmente questões tremendas quanto ao futuro. E o próprio apóstolo João vai descrever algo semelhante mais tarde, muitos séculos mais tarde, quando está exilado na ilha de Patmos e escreve o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Ele de facto vai descrever cenários idênticos. E é nestas experiências, às vezes traumáticas, dolorosas, difíceis, que Deus se revela na sua total grandeza. Eu espero que esta pequena introdução nos tenha ajudado a compreender o contexto no qual Ezequiel vai proferir a sua mensagem. Uma mensagem num ambiente difícil, onde as pessoas estão completamente de costas voltadas para Deus, onde não querem ouvir falar de Deus sequer, estão desanimadíssimos, talvez alguns revoltados, a pensar que Deus é que era o culpado, quando na realidade foram eles os culpados das suas ações. Mas isto é comum em todos nós seres humanos. Nós fazemos as asneiras, sofremos as consequências das nossas asneiras e depois dizemos que mal é que eu fiz a Deus. Não sei se você já ouviu esta palavra. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Mas que mal é que eu fiz a Deus para estar a sofrer isto? Pois, se fizermos o rol do mal que nós fizemos a Deus, se calhar vamos ter uma lista grande. E de facto temos esta atitude normalmente ambígua, não reconhecendo as nossas falhas nem fraquezas. Mas Ezequiel está neste contexto e é neste contexto que ele vai falar e proclamar as verdades de Deus. Não é um contexto nada fácil, mas ele vai falar acerca da glória de Deus. É interessante ver que Ezequiel vai descrever, e o texto começa por dizer que ele tem visões de Deus. É interessante ver isto. São visões de Deus, não está a dizer que é a imagem realista de quem Deus é. Temos que distinguir estes dois aspectos. Uma coisa é uma visão, uma coisa é aquilo que nós nos apercebemos, uma percepção.
outra coisa é a realidade, porque Deus, na realidade, nunca olho humano viu. E a Bíblia está cheia desses exemplos, nós voltaremos a isso no próximo programa, provavelmente, com muito mais cuidado. Mas temos aqui então este aspecto que o texto nos deixa, que do verso 1, do capítulo 1 até ao capítulo 7, vai ser manifesta a glória de Deus e a missão do profeta. É o texto principal que nós vamos tratar. Depois do capítulo 8 ao 24, nós iremos ver a glória de Deus e o completo cativeiro de Israel e o afastamento desta mesma glória do povo de Israel. Do capítulo 25 ao 32, nós temos a glória de Deus e o julgamento de Deus para com a nação de Israel. E no capítulo 34 até 48, temos a glória de Deus e o reino futuro. Se nós voltarmos ao primeiro capítulo, vamos ver aqui esta visão que de facto Ezequiel vai ter. E vai ser uma difícil tarefa que nós vamos ter pela frente, tentar descrever o que é que acontece aqui, o que é que Ezequiel está a ver e, de facto, qual a interpretação que nós temos acerca destes textos bíblicos. Um dos maiores teólogos de todos os tempos, Calvino, ele disse que esta secção do livro de Ezequiel é uma secção de difícil entendimento. E eu tenho que concordar com ele. Realmente é uma secção que nos leva a ter algumas dificuldades em compreender. No entanto, eu quero dizer, de uma forma muito clara e categórica, que aqui estes capítulos iniciais de Ezequiel não estão a falar nem de OVNIs, nem de aviões, nem da era mecânica em que nós estamos agora. Portanto, não quer dizer que aqueles fenómenos que ele relata no seu livro aconteçam na nossa época, mas não é disso que se está a falar. Aqueles aparelhos que se vão ver ali, aquelas rodas flutuantes que ali vão aparecer naquela profecia, não estão a falar dos aviões. Portanto, é necessário nós dizermos isto, porque senão as pessoas começam a tentar tirar ilações daquilo que não é possível tirar ilações. Mas nós vamos então ler este verso 1 de novo e tentar começar a compreender um pouco estes aspectos aqui do texto bíblico. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês 4º, que estando eu no meio dos exilados, juntos do rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Como eu já disse, o primeiro aspecto aqui importante salientar é que Ezequiel teve uma visão de Deus e não é necessariamente a realidade tal qual ela se apresenta. É uma visão de Deus e não a presença do próprio Deus. E isto é vital nós compreendermos. E mesmo diante desta visão de Deus, a atitude da maior parte dos profetas era de ficar prostrado diante de Deus. Mas nós vamos continuar a nossa leitura e diz o verso 2: no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vejamos aqui estes textos tremendos. Eles localizam-nos exatamente de uma forma concreta o sítio onde esta visão surgiu. Mas ao mesmo tempo também nos identificam de uma forma muito clara quem era o receptor desta visão. Portanto, era Ezequiel, filho do Buzi, o sacerdote. Não era alguém assim de uma forma tipo fábula. Esta história aconteceu efetivamente. É uma personagem real que tem um pai conhecido por todos. O seu pai era sacerdote, portanto era possível identificar esta família. E também era possível identificar exatamente o local geográfico onde esta visão ocorreu. E verificar ali também que a mão de Deus estava sobre Ezequiel. Portanto, Ezequiel estava a uma distância considerável de Daniel. Eles estavam os dois no cativeiro. Daniel tinha chegado primeiro, tinha vindo na primeira deportação. Ezequiel tinha vindo na segunda. Eles estavam os dois na Babilónia, mas provavelmente eles não se conheciam. Depois nós, quando vermos as visões que Daniel teve, certamente vamos perceber de uma forma melhor ainda as visões que Ezequiel tem aqui. E o verso 4 nos diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo, a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Esta é de facto uma visão, diria, aterradora. E isto é só o começo da nossa profecia aqui.
Provavelmente esta visão representa muito mais quase o género de uma explosão, de uma bomba. Não sei se você está a conseguir imaginar, através destas palavras que Ezequiel descreve aqui, exatamente isso, uma nuvem envolta em fogo. E no meio dela um brilho de metal. Eu não estou a dizer com isto que é o que Ezequiel está a falar, ele não está a falar aqui de uma guerra, não é disso. O que estou a dizer é que esta imagem que ele tem aqui é parecida com uma explosão de uma bomba. Nós já iremos ver o que é que isto significa. Ele começa por identificar este vento tempestuoso que vinha do norte. E é importantíssimo nós percebermos esta primeira expressão, porque a partir daqui, depois nós teremos toda uma interpretação que terá que ser adequada em relação a esta primeira frase. E esta ideia do vento tempestuoso que vinha do norte normalmente está associada, e nós iremos ver no próximo programa, porque estamos já com pouco tempo, os textos bíblicos que nos alicerçam para nós compreendermos que aqui está a refletir sobre o trono de Deus. Há vários textos que nos apontam nesse sentido, que nos mostram esta expressão que quando fala acerca do norte, ou dos ventos vindos do norte, ou da ação vinda do norte, se reporta à presença do trono de Deus no meio do seu povo. E aqui está a falar acerca do juízo que Deus iria trazer à nação de Israel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.